amigos do Super Papo Raiz, é um prazer enorme estar com vocês novamente. Eu sou o Daniel Macavés, esse é o seu Papo Raiz, o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. É isso aí, rapaz, todo sábado aqui, sexta-feira. Sexta-feira eu saiba mais, é outra coisa. Todo sábado às 18 horas você tem encontro marcado com a gente aqui no Facebook do Super Papo Raiz, no YouTube do Super Papo Raiz, e se logo tudo der certo, também no Instagram, nas outras mídias sociais. A gente está querendo dominar o mundo. E nós temos mais um assunto hoje interessante para falar com você. E eu tenho o prazer de reintroduzir para vocês, depois de 15 anos de ausência do nosso programa, o meu amigo, o Carlos de Jesus da Costa. Tudo bom, Lúcio? E aí, tudo bem, Macavésicas? E você, tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Por onde você andou, rapaz? Tanto tempo que você não participa com a gente aqui. Você estava onde? Conta para os ouvintes aí. Porque teve várias lendas urbanas aqui a respeito da sua estadia. Você tinha sido carregado por uma arpia, que era aquela águia grandona que tem lá no Amazonas. Se você foi engolido por uma cobra... Sucuri. Obviamente, a anaconda, né? A sucuri, enfim. Ou até mesmo por uma onça. A gente estava muito preocupado. Chegamos a ventilar a ideia, olha só que loucura, que a onça comeu o Lúcio e depois a cobra foi lá e comeu a onça. Foi isso mesmo que aconteceu ou não? Foi praticamente isso, Macavésicas, mas eu consegui lutar e sair, né? Muito bem, você é tipo Jonas. É exatamente isso. Mas você estava comportando esse período todo, né? Sim. Um Eu esquema passei de 3 venda de meses livro, como é que comportando. funciona? Conta rapidinho para os ouvintes aí, para a gente entrar no nosso assunto hoje, que é sobre educação. Bom, eu estava comportando, o que é comportagem, né? Comportagem é um programa universitário, juntamente com o Instituto Vida, onde nós, estudantes universitários, acabamos fazendo esse trabalho com livros, né? Livros na área de saúde física, mental, espiritual, e a gente acaba vendendo esses livros e, através desses livros, a gente consegue recursos para a gente voltar a estudar. E eu estava na região do Mato Grosso, na região de Sinop e toda aquela região de Alta Floresta, assim por diante. E lá a gente estava trabalhando durante todo esse tempo na pandemia. Muito legal, hein, Lúcio? E, no caso, você é líder de um grupo de comportagem, não é isso? Sim, eu sou líder da equipe, né? A equipe Sensação, e a gente estava nessa jornada durante todo esse tempo aí. Legal. Aí, ó, quem tiver interesse em encontrar um meio de subsistência aí, é um meio que vai te aproximar muito de Deus também, né? Que é uma coisa muito importante. Além desse aspecto aí da questão do recurso financeiro, que é muito importante, você ainda tem experiências muito legais. Qualquer hora a gente vai convidar o Lúcio para Saiba Mais, só para contar as experiências, muitas experiências de comportagem, vai ser bem legal. Mas hoje a gente não vai falar disso, né? Porque a gente tem que nosso tema aqui, mas se você tiver interesse, depois procura o Lúcio aí, segue o Lúcio nas redes sociais ali, e aí você pode entrar na equipe dele, ó, que privilégio, hein? Vai poder viajar para lugares diferentes aí, participar aí de um processo bem legal aí de buscar um meio de subsistência, mas também te aproxime de Deus, vai ser bem legal. Lúcio, nós encerramos a temporada semana passada, perdão, que falava sobre a questão assim de compartilhar o evangelho e tudo mais. Nós estudamos bastante o assunto, e a gente vai entrar num assunto que aparentemente é totalmente diferente, mas não é. Parece que é, mas não é. Que é um assunto da educação. Você falou, por exemplo, que lá na Comportagem você trabalha com livros que falam, né, de saúde de uma maneira geral, integral, né? E certamente muita coisa para educar as pessoas na maneira como se alimentar, na maneira como viver, né, estilo de vida e tal. Tem hora certa para dormir, tem alimento certo para comer, tem bebida certa para beber, né? E isso é um processo de educação. Na verdade, assim, o que a gente nota é que as pessoas estão doentes, estão tendo problemas familiares e tudo mais, porque elas não foram educadas para lidar com os problemas da vida, com os conflitos emocionais e com os conflitos que urgem naturalmente das relações humanas, manchadas ali pelo pecado, né? Então, casamentos são desfeitos, famílias vivem em intrigas constantes, as pessoas têm problemas financeiros seríssimos, né? Há muita gente que ganha bem, que o problema não é que a pessoa não tem um salário ou o salário é insuficiente.
Às vezes o sujeito até ganha bem e tal, tem um salário bom, acima da média, mas ele se enrola todo nas finanças e tal, porque ou não recebeu educação ou não conseguiu aplicar a educação recebida no seu dia a dia. E nessa temporada, o Papo Raiz vai falar sobre educação. E a gente queria começar, Lúcio, e aí você vai me ajudar bastante, você tem bastante conhecimento nas duas áreas, né? Quais são os princípios da educação? Quando você pensa em educação, qual é a primeira coisa que você tem em mente? Assim, se a gente pudesse dizer assim, qual foi a primeira escola da história da humanidade? Onde foi, quem era o professor, quem eram os alunos? Muito bem. A educação, quando a gente fala educação, hoje no mundo que a gente vive, as pessoas têm tendência a pensar na educação só no processo lá escolar, né? No período onde a criança vai ser formatado com alguns tipos de conhecimento. Só que na Bíblia, educação é mesmo que redenção, ou seja, é restauração das pessoas em todos os aspectos, físico, mental, espiritual, e uma volta à imagem de Deus. Falando da imagem de Deus, a gente tem que entender que, ao falar da educação ou redenção, a gente tem que lembrar da primeira escola. E qual que é a primeira escola? É o Jardim do Éden, né? Deus, quando ele fez o homem e a mulher, colocou no jardim, e lá Deus atuou como um professor, onde ele começou a ensinar várias lições através de várias ações e responsabilidades que ele concedeu a Adão e Eva, e lá foi o início de uma grande escola, onde Deus queria imprimir lições, e essas lições para ser gravadas para todas as outras gerações, né? Muito Esse é o bom. grande e mais importante escola. É verdade. Então, no caso, aí a gente tem uma dificuldade, agora a gente vai entrar um pouquinho até na, assim, fazer uma análise da história bíblica desses primeiros momentos, Lúcio, porque Sim. o contexto inicial que não há pecado. Então, tipo assim, a gente tem a informação bíblica de que, não estando afetado pelo pecado, Adão e Eva, que são os primeiros alunos da história, né, assim, da humanidade, eles têm uma capacidade de aprendizado melhor, né? Porque a mente está inteira ali, está completa, né? Havia essa questão deles estarem muito próximos a Deus, é uma coisa importante também, a, a comunicação direta, né? Então, hoje Deus continua nos educando, mas Ele nos educa agora de uma maneira, entre aspas, indireta, por assim dizer, porque a gente não vê Ele fisicamente, então a gente não ouve fisicamente a voz de Deus, embora a gente vai falar disso ao longo dessa temporada, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a Bíblia, mas no Éden era uma coisa assim, era direta. Jesus vinha, falava diretamente com Adão e Eva. Então, aparentemente, a coisa era simples. Para ensinar, porque quem estava ensinando era o melhor professor que podia ter, e era também uma coisa simples para aprender, porque quem estava aprendendo tinha uma mente clara, uma mente saudável, não tinha preocupações que hoje a gente tem, né? Tipo, hoje a gente tem pressa, então, tipo assim, eu preciso aprender logo esse negócio, porque eu tenho uma prova amanhã e tal. Mas num contexto de imortalidade, ninguém tem pressa. Então, assim, você pode aprender com prazer, né? O aprendizado não é uma coisa urgente no sentido de que, tipo, se você não aprender logo, você não vai conseguir passar naquele vestibular ou naquele concurso público, não tinha essa. Então, é uma coisa, assim, mais livre e isso é muito importante, né? Tornar a educação o máximo possível um ambiente livre, né? Que a pessoa consiga desenvolver livremente, mas a gente tem todo um contexto de limitações, limitações de tempo, limitações de espaço e limitações nossas mesmo, né, da nossa mente, né? Então, assim, no primeiro momento, a educação acontece nesse contexto, mas aí vem a queda, vem uma ruptura, que é também uma ruptura no processo educacional. Então, quando Adão e Eva, notadamente Adão, eles se tornam pecadores, há um problema agora de ligação entre o professor e o aluno. Mas, em certo sentido, olha que interessante. Quando a gente vai lá para Gênesis 2, nós temos a instrução de Deus. Ó, comam livremente do que vocês quiserem. Tudo que está no jardim aqui, tudo que é árvore, tudo que é fruta, vocês podem comer
tranquilamente, fiquem tranquilos. Eu fiz isso para servir de alimento para vocês mesmos. Já é uma educação. Ele já está ensinando o que deve ser comido, por que deve ser comido. No caso, O certo e o errado, né? Não entendi, Lúcio. O certo e o errado Deus já estava mostrando já. Até em detalhes que hoje às vezes a gente pensa que é insignificante. Tipo assim, o que eu como, será que Deus se importa com o que eu como? Se importa, tanto que ele criou coisas que você pode comer e coisas que você não pode comer, porque Deus se importa com tudo. Deus, eu gosto de falar isso porque é uma realidade. Deus, ele se importa. As pessoas falam assim, será que Deus vai se importar com um detalhe tão pequeno? Eu falo, meu amigo, Deus se importa com tudo. Deus te ama tanto que não tem detalhe pequeno. Tudo que você faz é importante para Deus. Ele gosta muito de você. Ele se interessa por cada detalhezinho, assim, a hora que você dorme, a hora que você acorda. Não é uma obsessão, um controle, mas é porque ele se interessa realmente pelo seu bem-estar. E isso começa lá no Éden. Então essas coisas vão educando Adão e Eva. Só que aí aparece outra pessoa que tenta tomar o papel de educador, o papel de professor. E essa pessoa é Satanás. Exatamente. Através da serpente. Então Deus ensinou uma coisa e Satanás vem e começa a ensinar outra coisa. E o importante, Daniel, é que Deus, quando ele cria o homem no Jardim do Éden, ele começa, como a gente já falou que é uma escola, né? A gente vai perceber que Deus vai começar a ensinar Adão de várias formas antes de chegar à queda, né? Você percebe, por exemplo, Adão era uma pessoa que não tinha limite, né? Então Deus queria ensinar com todo o potencial de Adão, ou seja, toda a aprendizagem ele ia absorver. E outro detalhe também é que Deus ensinou Adão através de responsabilidade. Deus deu responsabilidade para Adão e a própria responsabilidade que tornaria o Adão feliz. Exato. Porque hoje, muitas pessoas que procuram a felicidade, procuram uma felicidade sem responsabilidade. E isso é algo que, às vezes, é muito difícil de ter, né? Ontem mesmo eu estava falando com um amigo meu, ele falou assim, eu estou trabalhando num lugar aqui, mas eu não sinto feliz, não sinto motivação de levantar e trabalhar. Porque, às vezes, não é a vontade que Deus quer para essa pessoa. Então, Adão, ele foi ensinado desde pequeno que felicidade está ligada à responsabilidade. Outra coisa bem interessante também é que o trabalho de Adão de cultivar e guardar, ele envolvia lições, né? Então, a gente não tem ideia como que era, mas cada trabalho, cada dia, Adão ia aprender alguma coisa no jardim de Deus, né? E um detalhe bem top, assim, que Deus fez, assim, na educação de Adão, é que ele reservou um espaço particular, né? Que a gente vai perceber que esse espaço particular, ele trazia também lições de muita importância para Adão. Ou seja, o Jardim do Éden era uma escola onde Deus diretamente falava com o homem e instruía lições. Só que, assim, essa questão direta, agora entra a ruptura, né? Deus educando, Deus orientando, aí do nada aparece agora uma intromissão. E quem aparece... E o legal é que todas as palavras estavam sendo boas, né? Muito bom, os homens não se envergonhavam um ao outro, era agradável. E do nada aparece uma palavra, sagaz, né? A serpente mais sagaz, mais astuta. E ele vem e quebra. Como que foi aí, Daniel? Como que a serpente entrou e ruptou a educação? Só um detalhe, Lúcio. Antes da gente voltar nessa questão da serpente, que ela tá usurpando o papel de professor de Deus, porque ela começa a ensinar outras coisas, né? Só que tem um detalhe interessante. Você falou uma coisa que me chamou a atenção aqui, tá martelando na minha casa. Você falou assim, Adão não tinha limite. E quando você fala assim que Adão não tinha limite, o potencial de Adão era absolutamente ilimitado. Só que tem um interessante. Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabia que uma pessoa com poder ilimitado como Adão, a capacidade de crescimento que Adão tinha ilimitada, Deus tinha que colocar um limite. E o limite não era um limite físico, não era uma barreira, não era um muro intransponível que impediria Adão de fazer o que ele quisesse. O limite era justamente o que Adão quisesse. Exatamente. E aí é muito interessante isso. O limite, Adão, é o que você quiser. O limite está posto aqui, mas ele é um limite moral. Olha, é muito interessante isso. Isso educa demais para a gente. Deus está dizendo o seguinte, olha, Adão, até aqui é bom, daqui para frente é ruim. A barreira
entre o bom e o ruim, não é eu não vou colocar. Eu não vou colocar um negócio que te impeça de ir para o lado ruim. Moralmente, você vai ter que fazer essa escolha. Então, ao mesmo tempo que. Isso é muito interessante, porque Pedro, quando ele fala. Algumas palavras de Pedro são muito duras, assim. No verso 10 do capítulo 2 da sua segunda epístola, ele fala de pessoas. Ele fala assim: ó, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Era exatamente o que Satanás fez. Agora a gente entra de novo no contexto lá de Gênesis, né? Então, Adão e Eva ficam um tempinho separados. Alguma coisa acontece ali que Adão ele perde o controle sobre a sua esposa. Assim, ele perde ali. Quando eu falo controle, não é esse controle opressor que muitos maridos exercem sobre mas esse controle carinhoso, esse controle de supervisionar, ver se tá tudo bem, e se houver necessidade de alguma ajuda, interferir, como o pai que está vendo o filho brincar no parquinho ali. Então, eu tenho 2 filhas e eu passo muito por esse processo, né? Eu estou sempre ali de olho, eu tento interferir o mínimo possível, mas eu tenho que saber tudo que está acontecendo, né? Eventualmente, em algumas situações, eu tenho que interferir. Então, essa era a responsabilidade de Adão em relação a Eva também. E quando Satanás se aposta ali da serpente, né? E dá à serpente ali a capacidade de enganar a Eva e tal, ele começa a insinuar um modelo de educação diferente. E aí ele pergunta: olha, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E é tão interessante que Eva já fica tão espantada com a coisa que até a ênfase ela muda, né? Porque lá em 2:17 Deus falou assim: certamente morrereis. No hebraico tem uma ênfase ali, no Isso. verbo hebraico. Vocês com certeza vão morrer, não tenha dúvida nenhuma. Aí Eva fala assim: Deus falou que a gente vai morrer. Ela não usa ênfase. Tem uma ênfase que Deus dá que parece que se a gente comer, não sei se é só uma dentadinha, ou se tem que comer o fruto inteiro, sei lá. Mas algum nível aí, sei lá, Deus falou que a gente vai morrer. Então ali já estava claro que Eva já estava contemporizando, estava interessada em discutir essa ordem. E aí quando Satanás oferece uma opção de educação, não, certamente, aí vem, certamente vocês não morrerão. E aí ele começa um processo de deseducação, que, na minha opinião, Lúcio, não sei se você concorda comigo, passa inclusive pela lei. Porque ele fala assim: olha, vocês não vão morrer. Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses. Olha que interessante, tem um mandamento lá que fala: não terás outros deuses diante de mim. E aí Satanás usa a tentação de Eva: você pode ser seu próprio Deus. E aí Eva, a Bíblia fala claramente assim, que vendo Eva o fruto, que era agradável aos olhos, isso é cobiça. Tem um mandamento lá que fala: não cobiçarás. Sim. Tomou do fruto, isso é roubo. Porque Deus disse: olha, tudo é de você, isso aqui não é de você. Se ela pegou o que não era dela, o nome disso é roubo. E falou assim: comeu. E deu também o fruto que ela sabia que mataria o marido. Isso é assassinato, é um envenenamento. Uhum. Você percebe que todo o processo de deseducação ele passa pela desobediência. Exatamente. E esse é o legal, porque a intromissão que teve da serpente, a sagaz, ela começa já um Sagaz. processo Gostei do nome. de retardar ou de anular a educação. E para Exato. ele conseguir essa anulação da educação, tem que passar por em desrespeitar a lei de Deus. Por quê? A lei Exato. de Deus é como se fosse o ensinamento básico nessa escola, né? É como se fosse a base onde todas as outras lições iam ser desenvolvidas. E a serpente, que é Satanás, né? Ele vai agir justamente na base, né? Ah, é verdade que Deus falou isso, tal, tal, tal. Não, começando a ensinar dúvidas. E é assim que o inimigo faz, né? Ele vai a gente, mas com dúvidas.
Por isso que as lições que a gente aprende, né, de Deus tem que ser gravada e no nosso coração e ensinada para os nossos filhos, para ele passar também para os outros. Por quê? Quando a gente não imprime uma lição dentro da gente com uma certeza, com uma fé, não somente fé, mas também obediência, porque no hebraico a verdadeira fé é aquele que provém da obediência, né? Você obedece para entender, né? E Isso. quando a gente obedece e a gente tem essa fé, impossível, às vezes, o inimigo nos colocar dúvida. Por quê? Porque a gente está com fé e a gente está vivendo essa coisa. Só que a Eva, ela expressou como se fosse uma incerteza e nem repetiu a lição direito que Deus fez, né? Exato. Ela nem usou a palavra certamente. Falou, Deus falou, se a gente comer, a gente vai morrer aí. Não, mas Deus falou, certamente morrerá. E o inimigo, quando ele percebe que há dúvida, ele chega nesse momento para colocar dúvida, insinuações, a fim de anular o ensinamento, que o objetivo do ensinamento é a gente manter a nossa semelhança e imagem de Deus, e ele vai trabalhar para destruir ou mudar essa imagem e semelhança de Deus e tornar algo pior, né? Então, o homem, eles acabaram negligenciando essa mensagem. E aí a importância, né, daquele texto de Pedro que a gente está falando, é a gente respeitar, da gente ter uma noção de que educação passa por autoridade também, né? É preciso respeitar a autoridade. No caso da educação, a gente pensa na autoridade do professor, mas nós somos educados a respeitar a autoridade. Aí nós temos autoridades civis problemáticas no Brasil, desde o presidente da República até o prefeito da cidade mais... Nossa, é um negócio impressionante. O Brasil está vivendo esse momento aí de crise sanitária, né, por conta do coronavírus, e é mentira para tudo quanto é lado, é exagero para tudo quanto é lado. Por outro lado, há desprezo pelas orientações científicas de tudo quanto é lado. Não se engane que tem governador que fala, não, eu estou seguindo assim, está nada, ele escolheu um cientista lá para seguir e ignora completamente, né? Alguns fatos bem evidentes. Mas assim, a gente vê, o Brasil é fácil a gente falar isso. Como é difícil no Brasil você ter respeito pelas autoridades, né, cara? É um negócio difícil, dá vontade de matar as nossas autoridades. Mas é preciso ter um limite. É legítimo na nossa composição política, a crítica, as observações, a participação política, tá tudo certo, né? Mas a gente não pode, em nenhuma esfera, desde o prefeito da sua cidade, passando pelos vereadores e tudo, a gente tem que saber que Deus estabeleceu autoridades para a nossa educação também. Faz parte desse processo da gente, às vezes, saber que a gente precisa ter limites, que a gente tem que respeitar certas regras, às vezes, por mais absurdas que seja, a pandemia apareceram regras assim, que você fala que não tem menor sentido. Mas, pois é. Caramba, a autoridade está dizendo, ó, segue essa regra, o governador, o prefeito está dizendo, seja uma pessoa prudente, mostre que você recebe educação do alto, a educação que te aproxima de Deus e que te permite conviver bem com as pessoas, né? Porque uma das coisas, o grande lapso, primeiro grande lapso de não aprender a lição, de não praticar a lição em relação a Adão e Eva, é justamente a alienação na relação humana. Então, a educação é muito importante. A educação que vem dos céus, a educação que vem de Deus, ela é importante para tudo na nossa vida. Mas note uma coisa. Qual é a primeira cisma que tem? Quando Adão e Eva se veem pecadores, eles têm vergonha do outro. Nunca tinha acontecido. Aí eles ficam com vergonha. Tá? A pureza sexual ali era uma coisa natural. Então, assim, a gente imagina que entre a criação de Adão e Eva até a queda, deve ter passado um tempo, né? Não foi tipo no dia seguinte Satanás foi lá e derrubou o casal. Então, é possível, é bem possível, não estou afirmando, mas é possível que eles tivessem uma vida conjugal naquele contexto sem pecado. É possível, não estou afirmando com todas as vezes, mas estou dizendo que é muito possível que tenha acontecido. E era uma coisa natural. De repente, agora eles estão envergonhados. E mais do que isso, quando Adão, Lúcio, pergunta para... Perdão, quando Deus pergunta para Adão, Adão, o que você fez? Qual foi a resposta de Adão? Não, Senhor. Foi a mulher que tu me deste, né? Então, e a mulher, não, foi a serpente que tu fizeste, né? Mas você percebe que há uma
ruptura na relação com Deus e na relação com o humano ali. Porque o Adão, ele fala, não, eu não fiz nada de errado, foi essa mulher, a culpa é dela. E, aliás, foi você que Exatamente. criou, lembra? E uma coisa muito importante é que, como o Jardim do Éden é uma escola, Daniel, as pessoas podem estar pensando, então Deus expulsou Adão e Eva e não tem mais escola. Será que é isso mesmo? Não. Pois Deus é. agora porque o processo de educação de Adão se dava mediante o que? Relacionamento com Deus. Deus ia Isso. passar as lições. Só que hoje, mesmo não estando no Éden, Deus ele também quer relacionar com a gente através do Exato. Espírito Santo, através da oração, do estudo da palavra. Então, o processo da redenção para se completar hoje vai depender da gente buscar esse Deus que está também nos buscando, né? O objetivo, Deus mesmo ele via o seu Filho, Cristo, como aquele supremo professor, né? O grande Exato. educador. E Jesus, ele cumpre esse papel fielmente e ele dá a vida para os seus alunos, né? Ele dá a vida Perfeito. para que a gente possa ter essa redenção, essa educação em todos os aspectos. Então, Exato. Jesus é o supremo professor, ele é o modelo de um aluno e, ao mesmo tempo, ele é o grande professor e ele se entrega na vida dele para que, através da vida dele, nós possamos ter essa imagem restaurada de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala que ele é expressamente a imagem de Deus, né? Exato. Ele veio para nos mostrar quem é o Pai, né? E neles estamos, né? 1 João 5,20 fala, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, através de Jesus, nossa imagem é restaurada à semelhança de Deus e o processo da redenção se dá diariamente pela comunhão com Cristo e pela comunhão Perfeitamente. com a sua palavra. Isso aí. São temas que a gente vai voltar com certeza, porque hoje é um tema mais introdutório, né? Mas ao longo aí dos próximos programas, a gente vai desenvolver esse tema. Possivelmente a gente vai repetir algumas coisas que a gente falou aqui hoje. É natural, né, que isso aconteça. Mas Com o certeza. importante, talvez, acho que a grande mensagem, Lúcia, é pensar na educação como algo que agrega, algo que reaproxima as pessoas. Então, a gente tem, hoje, nas escolas do mundo todo, muitos professores imbuídos ali, às vezes, de um propósito que é além de ensinar, e aí o camarada quer doutrinar as pessoas ali nas suas várias ideologias religiosas, políticas, filosóficas e tudo mais, e acaba, às vezes, alienando a pessoa da própria sociedade, dos seus pais, do marido, né, do namorado e tudo. E o que a gente nota é que um dos grandes problemas da deseducação que aconteceu no Éden foi essa alienação da raça humana. E a primeira coisa que Deus faz é reaproximar a raça humana. Então, quando ele vem, ele se aproxima, né, no contexto ali do Éden. Ele faz uma entrevista com Adão, faz uma entrevista com Eva e faz uma entrevista com a serpente. Na entrevista com a serpente, ele anuncia, ó, eu vou colocar inimizade entre você e a humanidade. Então, estava implícito que, na tentativa de Satanás ali de se aproximar da humanidade como sendo o grande mestre deles ali, Deus ia criar essa barreira, e ela vem, como você já bem explicou, através da morte de Cristo, né, através do sacrifício que Cristo faz por nós, mas isso, a sequência disso lá no Éden é o anúncio da vinda do Messias, e aí Deus reaproxima Adão e Eva novamente. Então ele fala assim, olha, ele prepara uma roupa ali, né, para cobrir a nudez do casal, e ele fala assim, ó, vocês vão continuar juntos. Assim, ó, vocês vão sair do jardim, mas vocês vão continuar a missão de vocês de se multiplicar, de fazer a terra crescer, porque eu vou enviar um descendente através de vocês. Então ele, veja, no castigo que ele dá para Adão e Eva, ele já reaproxima os dois. É muito bonito isso. Porque os dois estavam divorciados. Essa é a verdade, um acusando o outro, você tal, você acabou com a minha vida. Eu falo, não, gente, vocês vão ter que continuar caminhando juntos. Vocês vão ficar juntos, e aí ele fala assim, ó, mulher, ele fala, ó, marido, você vai ter que trabalhar e vai ser suado o dinheiro que você vai conseguir ali, né, o suor, né, não tinha dinheiro na época, mas enfim, né, o sustento, né, da terra ali, você vai ter que ser, o seu prazer vai ser para com o teu marido.
E aí as feministas ficam loucas, porque vocês, paciência, é o que está escrito na Bíblia, eu não vou ficar discutindo com feminista aqui não. Mas o texto é claro e diz assim, olha, o seu marido te dominará. Nessa questão do prazer e tudo mais, é bem complexo, tá para uma tese doutoral aí, mas em outro momento a gente discute. Mas você percebe Deus reaproximando o casal, dizendo, ó, um aconselhamento conjugal ali, né? E ele reaproxima os dois e fala, olha, vocês vão ter que caminhar juntos. Porque a verdadeira educação reaproxima as pessoas. E aí, só para encerrar, Lúcio, qualquer nível de Seu educação... microfone está dando com muito problema, Daniel. Não entendi. Seu microfone está dando muito problema. Ah, é? Puxa, que pena. Vamos Tá encerrar, travando então. aqui, tá. Uhum. Só para a gente concluir, a educação que te aliena da sociedade, ela está errada. Então, tem muito cristão que fala, não, eu... Aí ele acha que a educação que ele aprendeu na comida, no vestimento, ele se afasta de um jeito da sociedade que ele não está bem educado. Porque a educação, a reeducação que Deus apresentou no Éden já começava junto às pessoas novamente. Certo, senhor Lúcio? Certo. Podemos encerrar? Tem algum complemento aí? Não, é isso mesmo. É isso aí. Você terminou com a chave do que a verdadeira educação traz união e não dispersão. Exatamente. É isso aí, amigos. Fiquem com Deus, tá bom? A gente vai encerrando por aqui. E a semana que vem tem mais Papo Raiz com o assunto da educação, um assunto bem legal, bem relevante. Siga a gente nas nossas redes sociais.